Olá, eu sou o Pedro Olá, eu sou o Hudson. e esse é o podcast Dialética. Então, antes de começarmos esse episódio, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam a gente nas principais redes sociais e também sigam a gente nas principais plataformas de stream. Pois é, Hudson, e nessa semana o que nós temos de novidade? Reconfiguração econômica mundial. Trump revela suas tarifas aos países aliados e os países contra também. E no cenário nacional, Hudson, o que nós temos de novidade? Temos a triste notícia de fortes chuvas e enchentes que assolou todo o território nacional e também o Rio de Janeiro. E além disso, nós temos mais um caso de corrupção dentro da CBF, que é, né, nossa instituição máxima de futebol. E dentro do Rio de Janeiro, dentro do cenário regional, nós tivemos uma prisão de um ex-policial federal envolvido com comércio ilegal de armas. Pois é, nossos caros ouvintes, como nós tínhamos falado na semana passada, o tarifaço do Donald Trump saiu. E dentro disso, sua política alcançou mais ou menos 100 países, dos quais a China e o bloco da União Europeia foram os mais alcançados, vamos colocar assim, né? A China teve uma tarifa dentro dos seus produtos de 24%, enquanto a União Europeia ficou com 20% de tarifas. Já o Brasil, com a tarifa mínima, como o seu governo falou, ficou com um percentual de 10%. Para além disso, Hudson, qual foram as impressões do tarifaço proclamado na última quarta-feira por Donald Trump? As impressões internacionais ainda está um pouco nebuloso, as pessoas ainda não sabem como vão agir frente a essas tarifas. O que se sabe é que o Donald Trump ele não está tendo muito apoio político dentro do próprio Estados Unidos. Inclusive, alguns bilionários foram contra essa política das tarifas porque eles estão perdendo muito dinheiro, está havendo muito prejuízo. Um desses bilionários é o Elon Musk, que é o dono da Tesla, que chegou a postar no seu Twitter que a política promovida por Peter Navarro, que é o economista dos Estados Unidos que orientou esse programa, é uma política burra, segundo ele, porque é uma política que impede o livre comércio. E ele claramente é contra isso, já que ele tem negócios e muitos negócios na China. 30%, cerca de 30% a 40% do mercado da Tesla está na China. Então ele está perdendo muito dinheiro com essas tarifas. Para além disso, nós tivemos também no cenário internacional, Hudson, a China. Como a gente sabe, a China é um país que já, um Estado-nação que já está aí há séculos e convém algumas intrigas com seus vizinhos, como o Japão e a Coreia do Sul, históricas. E hoje, a China se juntou juntamente com a Coreia do Sul e com o Japão para responderem às tarifas propostas dos Estados Unidos. Não apenas isso, como tanto o Japão quanto a Coreia do Sul se colocaram dispostos a voltarem a exportar os chips de semicondutores à China. Os chips de semicondutores é basicamente a tecnologia dos grandes maquinários de hoje em dia. Então você percebe que há uma rearticulação dentro do cenário internacional e dos blocos econômicos dentro dos países. Mas além disso, Hudson, quais foram as consequências desse tarifaço? A consequência a priori assim, que a gente consegue já demonstrar no primeiro passo é a queda da Bolsa de Valores. Houve uma queda percentual e também a queda percentual nas ações das empresas norte-americanas de tecnologia. Por quê? Porque a área de tecnologia é altamente influenciável pela China. Como o Pedro citou, a China é a principal produtora de semicondutores, de chips, de todo o aparelho ali que vai dentro de notebook, dos eletrônicos. A maioria deles é a China que produz.
Então, esse setor da área de tecnologia, tanto a empresa Meta, que é dona do Facebook, tanto a Netflix, o Google, a Microsoft, todas elas, após o anunciamento das tarifas de Trump, apresentaram na Bolsa queda de 2 a 5%, variando de empresa para empresa. Então, é algo que a gente ainda está vendo o que vai acontecer, como é que vai ficar, mas essas são as primeiras impressões que já está sendo passada para nós. No entanto, hoje já se falam de uma guerra tarifária, uma guerra comercial que, acredito eu, se as coisas não ficarem mais tranquilas, pode se tornar numa guerra armada. Mais uma, né? Porque nós já temos aí a guerra na Ucrânia, junto com a Rússia, a guerra no Oriente Médio, que parece uma guerra eterna, e tem um risco aí de mais uma guerra. Sim, e é interessante essa questão da guerra comercial, porque você vê que é o verdadeiro toma lá da cá, né? Porque em fevereiro, por exemplo, o Trump, assim que ele ganha o cargo e anuncia a sua presidência, assim que ele chega no cargo, ele já bota 10% de imposto para a China, isso em fevereiro. Depois desses 10%, passou um pouquinho, umas 3 semanas, ele falou, 10% não, vamos aumentar para 20%. Beleza. Aí no dia 2 de abril, que foi perto do dia do episódio que nós gravamos anterior, que ele já tinha anunciado que iria aumentar, mas ainda não tinha aumentado, no dia 2 de abril ele anunciou que ia aumentar para 34%, que é a tabela agora que ele apresentou para nós. A China, como forma de retaliação a essas taxas, taxou também os produtos americanos em 34%. O que o Donald Trump fez nessa madrugada de agora? Taxou mais 50% os produtos chineses. Ou seja, já tinha taxado 10%, depois foi para 20%, depois 34%. E agora mais 50%. Se a gente for somar, se for uma taxa acumulativa, porque ele não deixou claro como é que ele vai fazer, mas se a gente for somar, os produtos chineses vão chegar a ter taxa de cerca de 104%. Aí eu me pergunto, ele vai conseguir sustentar essa manobra econômica mundial? Ele vai conseguir sustentar isso? Pois é, vamos ter que ver nos próximos notícias da semana como que essa situação vai ficar, não é mesmo? Pois é, nossos caros ouvintes. Já no cenário nacional, nós tivemos mais um caso, mais um escândalo de corrupção dentro da CBF. Então, Hudson, o que nós temos de novidade? No episódio anterior, a gente se perguntou como é que o Edinaldo ele conseguiu se manter no poder. E, por coincidência ou não, essa semana saiu uma matéria da revista Piauí, elaborada pelo jornalista Alain de Abreu, que contou todos os escândalos de corrupção e nepotismo dentro da CBF sob o comando do Edinaldo. Não é à toa que ele permaneceu no cargo. Um desses escândalos é o aumento de salário para os presidentes das federações estaduais, que antes recebiam 50 mil e agora recebem 214 mil reais. É um aumento generoso, não é mesmo? Muito generoso. Imagina você, trabalhador, ganhando um salário mínimo, bota aí 1.500 arredondando, amanhã passa a ganhar 5 mil, 6 mil. Seria ótimo, né? Mas para além disso, teve mais informações, Hudson? Essa matéria, inclusive, eu indico a todos ler, porque é uma matéria muito interessante, no qual mostra todos os casos, como é que o Edinaldo ele conseguiu se promover dentro da política da CBF para conseguir alcançar o cargo de presidente. Além de beneficiar os presidentes das federações estaduais, ele também dava passagem e hospedagem de graça a amigos, a aliados políticos, a representantes do setor judiciário. Inclusive, na Copa do Mundo do Catar, ele, entre amigos e familiares e tudo mais, ele levou cerca de 50 pessoas para a Copa do Mundo do Catar para ficarem hospedados em um hotel 5 estrelas. Uhum. E isso tudo com a CBF pagando. Tudo na conta da CBF. Você vê mais um caso de corrupção, mais um caso onde a nossa confederação se encontra relacionada com lavagem de dinheiro e entre outras coisas maléficas. E a gente se pergunta por que a nossa seleção está desse jeito, ainda se pergunta. No entanto, uma notícia triste que nos assolou aqui dentro do Rio de Janeiro, uma cidade
daqui do podcast Dialética, foram as fortes chuvas que aconteceram na cidade, em toda a cidade, só que em dois municípios, sobretudo, que foram em Petrópolis e Angra dos Reis. E aí, Hudson, como que ficou o estado dessas cidades? Então, ficou um pouco caótico, né? Infelizmente, é um velho debate. Enchentes e chuva, elas sempre causam problemas para nós brasileiros. Inclusive, eu odeio falar que chuva e enchente é desastre natural, porque eu não acredito que seja um desastre natural. Eu acho que é uma tragédia já anunciada, e eu acho que o fato de prejudicar diversas pessoas é porque o Estado ele não consegue, ele não se importa em tentar reaver, tentar criar uma política para contenção dessas enchentes, tentar criar alguma forma de você tentar impedir de alguma forma que essas pessoas sofram tanto com essas enchentes. Né? No entanto, nós não podemos deixar de vista as mudanças climáticas, as crises climáticas, porque não é um caso isolado. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma importância para o Brasil enorme. Cerca de 70% do arroz que é consumido em todo o Brasil vem do estado do Rio Grande do Sul. E você vê como que ficou com essa enchente. Um estado de calamidade, pô. Então, eu acredito que a gente também tem que prestar atenção para esse assunto, para esse tema das crises climáticas, para além da infraestrutura das cidades. Acho que a gente deveria ter um estudo bem sério. Eu acredito que até já tenha um estudo bem sério, tentando entender como é que se dão essas mudanças climáticas, como é que se dá a questão das enchentes, tentar fazer uma readequação da estrutura da cidade, porque eu tiro, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, nenhuma cidade, nenhum bairro do Rio de Janeiro tem estrutura para enchente, nenhum. Se chover no centro do Rio, para tudo. Se chover na Tijuca, para tudo. Icaraí, qualquer lugar do Rio de Janeiro. São Gonçalo, Baixada Fluminense, tudo para. Viver que é uma coisa que é no geral mesmo, a falta de estrutura geral. E sobre essa nova moda aí no Instagram, essa nova trend de foto do desenho animado, tá rolando uma discussão bem forte no mundo das artes, principalmente no mundo do design gráfico, que eles estão denunciando a inteligência artificial que faz esses tipos de arte. Por quê? Porque, segundo eles, são anos de estudo, anos de estudo para você conseguir ter a técnica e conseguir animar uma foto, transformar uma foto num desenho animado. São anos de estudo que os designers venham fazendo de geração a geração, e agora com a IA, eles popularizaram esse conhecimento, sendo que esse conhecimento não foi a IA que criou, foram esses designers com anos e anos, gerações e gerações de conhecimento, e eles reclamam que não está sendo passado o royalties do conhecimento, o royalties intelectual para eles, que está todo mundo usando as técnicas que eles criaram, que a IA está usando as técnicas que eles criaram, só que eles não estão tendo benefícios com isso, não estão tendo retorno financeiro com isso. Pois é, eu acredito que cada vez mais esse tema da tecnologia alterando as relações de trabalho vai ser presente. Lembrando, os designers gráficos não são a primeira e nem a última profissão que está perdendo espaço pela tecnologia. Basta você lembrar dos atendentes de fast food. Hoje em dia, apenas uma máquina faz esse trabalho. Eu acho que a tendência é exatamente essa. É você substituir o trabalho humano por o trabalho de máquina, né? De máquina. Essa é a característica dessa nova revolução industrial que já vem acontecendo já há alguns anos. Então, acredito que cada vez mais nós vamos precisar nos rearticular dentro do mercado de trabalho. Sim. E deixando claro também que a gente não é contra avanço tecnológico, né? Porque a IA realmente veio para revolucionar, trouxe várias coisas interessantes, só que a gente não pode deixar de abordar esses sistemas sensíveis, né? A gente não pode deixar de abordar as reclamações dos designers, que eu acho que é pertinente, eu acho que eles deveriam realmente ser escutados. Pois é, nossos caros ouvintes. Já uma notícia aqui que assola o nosso Rio de Janeiro é exatamente sobre o comércio ilegal de armas.
saiu pelo estado do Rio de Janeiro na figura do nosso governador Cláudio Castro, que cerca de 90% dos fuzis que entrou no Rio de Janeiro em 2024 tinham sua origem nos Estados Unidos. Entravam no país pela fronteira com a Colômbia e com o Paraguai e chegavam até as favelas do Rio de Janeiro. E, Hudson, mas o que a gente pode falar sobre esse tema do comércio ilegal de armas no Rio? Então, esse policial federal, ex-policial federal aposentado, do nome Josias João de Nascimento. Josias João de Nascimento, ele é tido como um do maior traficante internacional de armas do Brasil. Inclusive, ele é tido como o chefe do Senhor das Armas, que é um rapaz investigado na justiça de nome Frederic Barbieri, investigado na justiça americana, lá nos Estados Unidos, como repassador internacional de armas, e seria Josias o chefe desse rapaz. Parece que essa quadrilha, assim dizendo, exportaram mais de 2.000 fuzis de Miami para o Rio de Janeiro. E as consequências são vastas, né, Hudson? E qual era a estratégia deles? Como é que eles conseguiam transportar esses fuzis? Eles alegavam que eram armas de brinquedo. E o fuzil chegava aqui todo desmontado, cada peça no lugar, e eles alegavam que eram produtos eletrônicos, armas de brinquedo. E essa investigação da Polícia Federal, ela começou depois que conseguiram apreender no aeroporto do Rio de Janeiro mais de 100 fuzis desmontados. Isso foi em 2017 ou 2018. Aí eles ligaram esse alerta, pô, o que está acontecendo aqui? Aí foram agora que conseguiram chegar nesse policial federal aí, que é o tal do Senhor das Armas. Né? Você vê. E cada vez mais essas megas operações continuam acontecendo nos grandes complexos de favela do Rio de Janeiro. A gente vê as facções criminosas cada vez mais com um poder bélico realmente de guerra. Eu já escutei relatos de que que armas que eram direcionadas para a Ucrânia estarem chegando no Rio de Janeiro. E agora é uma coisa tão absurda que agora armas de guerra estão sendo usadas até para assalto, né? Antigamente a galera assaltava de pistola, ela está assaltando até de fuzil. Eu vi uma reportagem exatamente sobre isso, que o índice de assaltos de fuzis aumentaram enormemente no século XXI, na década de 2020. E sem querer fazer, sem demagogia, mas sendo bem claro, o número de armas aqui no Brasil aumentou muito depois da flexibilização promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Flexibilização do porte de arma. Inclusive, a carteirinha de claque era uma das formas que os traficantes conseguiam adquirir armas de forma legal, entre muitas aspas, de forma legal, através de registro de claques de outras pessoas. No entanto, eu acredito que isso é bem mais estrutural do que um decreto de governo X ou Y. Tanto é que se você pega alguns índices, como eu havia dito em algum momento, a gente percebe que no pós-Guerra Fria, ou seja, quando acabou a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, no século XX, a exportação de armas para a América Latina aumentou consideravelmente. Então eu acredito que isso seja algo relacionado ao comércio internacional e não apenas a medidas nacionais. É claro que afeta muito essa comercialização, mas é bem mais estrutural do que isso. Sim, com certeza, com certeza. Não é à toa que aqui a gente tem diversas facções e parece que cada uma tem seu meio de conseguir essas armas vindas de fora. Cada um tem seu contato, cada um tem sua fonte, suas rotas também, sabe? Então é algo que a polícia precisa trabalhar demais para poder arquitetar, estruturar essas rotas e acabar, né, com a vinda de armas para cá, porque isso acaba com a nossa segurança. E acontece também que a gente tem que levar em consideração que as mesmas rotas que acontecem o tráfico de armas, também acontece o tráfico de drogas, também acontece o tráfico de pessoas, que a gente vê muito pouco falado e que é de enorme importância para a nossa sociedade. Eu acredito que cada vez mais, enquanto brasileiros, nós temos que estar antenado e procurar saber sobre esses temas, porque olha só essa violência urbana que nós sofremos. E cobrar também, né, os poderes públicos, os poderes do Estado, para ter uma ação mais efetiva,
cobrar inteligência, não acho que operação não tem que ser em locais, tem que ser feita de forma inteligente, como fizeram agora com esse policial federal que prenderam o maior traficante de armas do Brasil sem dar um tiro. Olha só que coisa maravilhosa. Sim. Né? Pegaram num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Alphaville. Então, eu acredito, assim como acredito que você também acredite nisso, que essas megas operações nas favelas, nos complexos de favelas no Rio de Janeiro, que está no Brasil, que você vê, por exemplo, na Bahia, você vem tendo uma crescente violência, não é só esse método que vai fazer com que enfraqueça as facções criminosas ou que o Estado recupere os territórios perdidos. Tem que ter uma política, como você falou, de inteligência mais ativa e que proteja a sociedade. Você vê que é muito mais eficaz também essa política de inteligência, né? Então, meus caros ouvintes, chegamos mais ao fim de mais um episódio. Agradeço aí para quem ficou até o final, para quem escutou até o final. Peço encarecidamente que vocês nos sigam nas redes sociais, continuem acompanhando o nosso trabalho. A gente está com mais projetos vindo aí, não só Notícia da Semana, a gente vai trazer novidades para vocês podem ter certeza disso. Caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês queiram saber de algum conteúdo que a gente abordou aqui, vocês queiram se especializar nesse conteúdo, querem entender ainda mais, a gente vai estar divulgando durante essa semana aí os vídeos explicando cada assunto de forma mais detalhada, caso você queira se especializar no assunto mesmo. E você, Pedro, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só pedir pra galera se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, curtir e agradecer pela companhia. Muito obrigado, caros ouvintes. É isso mesmo. Muito obrigado.